E o efeito Trump é algo inegável. Após a sua vitória e após a sua posse, reféns começam a ser libertados pelo Hamas após o início de cessar-fogo. É o efeito Trump. Trump que ameaçou Hamas pagar caro se eles não libertassem os reféns de Israel. E a matéria, como diz aqui na Folha de São Paulo, matéria essa que foi amplamente divulgada pela mídia, como aqui no Globo.com, onde o presidente Trump falou sobre a libertação de reféns do Hamas. Ele disse: 3 jovens maravilhosas serão as primeiras. Autoridades israelenses confirmaram ter recebido lista do Hamas e trégua entrou em vigor em Gaza. Isso após Donald Trump ser eleito. O efeito Trump nos Estados Unidos está alcançando o mundo. Essas jovens, entre outros que serão libertados, mas falando dessas jovens aqui, imaginem o horror, o terror que elas passaram, Elas foram violentadas pelo grupo terrorista do Hamas. Lembrando que o grupo terrorista do Hamas, eles parabenizaram a vitória do descondenado Lula, que foi empossado pelo TSE, pelo STF aqui no Brasil. Assim como elogiaram a fala de Lula quando o mesmo atacou Israel, comparando a guerra na faixa de Gaza com o Holocausto sofrido pelo povo de Israel, o povo judeu. E houveram 2 momentos que o grupo terrorista do Hamas ele elogiou Lula, mostrando que eles têm um lado, eles gostam muito do descondenado. E as falas de Lula mostraram que também ele estava do lado do Hamas, porque sempre atacou o povo de Israel, falando que o mesmo estava cometendo genocídio, sendo que Israel estava se defendendo de um grupo terrorista que tem como único objetivo a extinção do povo de Israel. Não somente o grupo terrorista do Hamas, como outros grupos terroristas que se aliaram ao grupo terrorista do Hamas com esse objetivo de querer a extinção do povo de Israel. Mas o mesmo lutou bravamente, teve o apoio dos Estados Unidos e agora com a intervenção, a mediação de Donald Trump, é possível ver pessoas que eram reféns desses terroristas sendo libertadas. É claro que houve um acordo de ambos os lados e o grupo terrorista do Hamas está libertando os reféns e Israel está libertando prisioneiros terroristas para cumprir esse acordo. O que chama atenção nessa história é o comportamento da deputada federal do PSOL. Essa galera aí da base do governo Lula, do desgoverno Lula, eles mostram que eles têm um lado e que eles são a favor do grupo terrorista. Mas esse post dela aqui no X, antigo Twitter, chama muita atenção. Por quê? Eu vou ler aqui para vocês. Ela disse o seguinte: cessar-fogo assinado. Viva a resistência do povo palestino. Agora seguiremos em luta até que a Palestina seja livre do rio ao mar. Essa foi a frase que ela postou no X antigo Twitter, mas recebeu uma resposta ali embaixo, Teve uma nota. E diz assim: a frase do rio ao mar está na Constituição do Hamas e é usada para ilustrar o seu objetivo de destruir o Estado de Israel. Também reafirma sua missão de não permitir soluções de paz, como a de 2 estados. Para alguns países, a frase é uma referência ao genocídio judeu. Aí eu pergunto para você: você acredita que ela escreveu isso aqui sem entender, sem saber o que ela estava escrevendo? É lógico que não. Então vemos essas pessoas que são ligadas ao desgoverno Lula e até mesmo o próprio descondenado Lula tendo falas que apoiam o grupo terrorista do Hamas. Para quem não tem amnésia, o próprio Lula ele demorou para não chamar o grupo terrorista de Hamas de grupo terrorista. Ele evitava de reconhecer que Hamas é um grupo terrorista. Ele só o fez porque houve uma pressão popular para que ele sim, de fato, viesse a reconhecer que Hamas é um grupo terrorista. Por isso que ele passou a usar o termo grupo terrorista para o Hamas, mas até então ele não dizia isso.
porque eles apoiam os terroristas. É de interesse deles o apoio a esses terroristas. E você vê esse tipo de comentário. É nítido que quem começou essa guerra foi o grupo terrorista do Hamas, que atacou covardemente Israel. Israel só está exercendo o direito de autodefesa, mas são esses aqui que criticam Israel, que simplesmente está querendo se defender dessa guerra. Deixe o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. E não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.